Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Arena de hoje. O tema de hoje é muito importante. Mas antes de entrar no tema de hoje, eu queria só lembrar você que o Arena é um programa de TV, é também um programa de internet e é também um programa de rádio. Então, quero mandar um grande abraço para todos os ouvintes da Rádio Novo Tempo, que a partir de agora estão conectados conosco. Também um abraço especial para você, internauta, que acompanha a gente pelo YouTube, ou pelo Facebook, ou por outras redes sociais. O Arena está nas principais redes sociais. É só você colocar @Arena do Futuro e você encontra nosso programa nas redes sociais. Eu queria chamar a atenção para o Facebook. Nós usamos o Facebook de maneira muito especial para transmitir sermões. Eu ando viajando pelo Brasil, pela América do Sul, e muitas vezes eu transmito os sermões quando é em português. Aí eu transmito no Facebook do Arena. Quando é em espanhol, eu transmito no Facebook do Decifrando el Futuro. Aliás, se você gosta do espanhol, se você quer aprender espanhol, se você quer ouvir sermões em espanhol, você sabe que eu tenho um outro programa chamado Decifrando el Futuro, que é o mesmo Arena para o espanhol. E nós temos o Facebook do Decifrando, facebook.com/Decifrando el Futuro. E aí você vai poder ouvir também mensagens em espanhol. Além disso, nós colocamos vídeos diários ali no nosso Facebook. Hoje mesmo, logo cedo, já colocamos, já está disponível para você. Tá bom assim? Agora, nosso programa também oferece um curso bíblico através de um DVD. Esse é o DVD chamado A Última Esperança, gravado em 5 países, especialmente em Israel, na Terra Santa, nos lugares por onde Jesus andou. Esse DVD foi assim um trabalho muito bem elaborado, com altíssima qualidade e com mensagens poderosas da Bíblia. E isso pode ser seu de graça. É só você entrar no blog do Arena. O blog do Arena está dentro do site da Novo Tempo. Você entra em novotempo.com, coloca barra e aí vem a Arena do Futuro, você vê a imagem do DVD, clica na imagem e ali faz o seu pedido e nós enviaremos para sua casa, tá bom? Muito bem, o tema de hoje é o 10º mandamento. Prepare o seu coração. Ok, já estamos aqui preparados com a Bíblia Sagrada em mãos para o nosso estudo de hoje, para a nossa meditação de hoje. Eu imagino que você também já está preparado, já tem aí a sua Bíblia, o seu material, a sua família para começarmos o estudo da Palavra de Deus. Hoje é o 10º e último mandamento. Você sabe que essa série está sendo uma grande bênção para milhares e milhões de pessoas. Os programas anteriores mexeram muito com o coração de cada um de nós. Mexeu também com os casais, com a família. Quando eu falo mexeu, é do ponto de vista positivo, na visão positiva. Ou seja, os 10 mandamentos são mensagens que nos despertam para entender melhor o caráter de Deus, o amor de Deus e a justiça de Deus. Só para você ter uma ideia, os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus, como você já sabe, e os 10 mandamentos foram escritos em 2 tábuas de pedra. Na primeira, Deus escreveu 4 mandamentos e na outra escreveu 6 mandamentos. Referindo-se, portanto, a primeira tábua ao amor a Deus e a outra amor ao próximo. Agora, tem um texto aqui no livro de Romanos que vale a pena hoje a gente começar com ele e depois vamos para o 10º mandamento. Veja o que diz Romanos 10, versículo 4. Diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Esse é um texto bastante polêmico para alguns. Para nós não é polêmico, é muito simples. Mas para muitas pessoas ele é polêmico. Porque ele fala assim, o fim da lei é Cristo. Então pode passar uma impressão de que Cristo é o fim da lei. Quando Cristo veio, a lei acabou. Pode passar essa impressão. Mas a verdade é que o texto não está dizendo isso. Quando o texto diz, o fim da lei é Cristo, ele está dizendo a palavra fim. Não é fim de acabar, não é fim de que acabou. É fim de finalidade. Então, a finalidade da lei, o objetivo da lei, o propósito da lei é levar você a Cristo. Sabe por quê? Porque a lei de Deus é como um espelho. Você olha no espelho e você vê a realidade, vê como você está, vê quem você é.
O espelho só mostra a sua realidade. O espelho não resolve o seu problema. Só mostra e você vai ter que, então, tomar algumas medidas para resolver o problema. Tá certo? Os 10 mandamentos são como um espelho. Quando você olha nos 10 mandamentos e começa a meditar mandamento por mandamento, você vai começar a descobrir coisas, defeitos, pecados que você tem e que você não sabia que tinha. Então, a lei de Deus te mostra ou mostra a você a sua realidade, mostra os seus pecados, as suas falhas, as suas manchas. E então, você tem que ir a Jesus, porque se você não for a Jesus, você não pode vencer isso. Então, a graça de Deus é que nos livra, é que nos dá forças para continuar. Por isso que Romanos 10,4 fala, o fim da lei é Cristo, ou a finalidade da lei é Cristo. Entendeu? Outro detalhe importante aqui em Romanos ainda. Veja que Romanos capítulo 7, verso 7, fala assim, ó. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Porque não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Que inclusive é o 10º mandamento, que vamos ler daqui a pouco. Então esse texto de Romanos 7,7 está dizendo claramente que pecado é a transgressão da lei. Ele fala assim, eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. Por intermédio da própria lei. Ele fala assim, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Portanto, os 10 mandamentos, entre outras coisas, funcionam como um espelho, onde você olha, vê sua realidade, vê seus defeitos, seus pecados, e aí você vai a Jesus para encontrar nele o perdão, a paz, a reconciliação e a força para continuar a caminhada cristã. Então, diante dessa visão introdutória de Romanos 10 e Romanos 7, eu chamo a sua atenção para o 10º mandamento. O 10º mandamento é muito importante, é ao mesmo tempo curioso, porque tem alguns detalhes que normalmente a gente não para pensar. Então eu quero lhe convidar a abrir a Bíblia comigo em Êxodo capítulo 20. E aqui nós temos o 10º mandamento. Êxodo 20, verso 17. Diz assim, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Se você pegar esse texto e trazer para a linguagem de hoje, não teria aqui jumento, boi, como diz aqui, uma série de palavras. Diz assim, nem o seu servo, nem o seu boi, nem o seu jumento e tal. Se fosse na linguagem de hoje, seria nem o carro, entendeu? Nem a casa, os bens materiais da pessoa. Quer dizer, o princípio é o mesmo. Apenas algumas expressões foram usadas com base na vida das pessoas naquele tempo. Mas o princípio é o mesmo. O princípio é não cobiçarás. Esse não cobiçarás é não cobiçarás nada do próximo. Nem a mulher, nem o homem, nem o filho, nem a filha, nem o carro, nem a casa, nem a roupa, nem a posição. Entendeu? Não cobiçar nada do próximo. Só que esse mandamento traz por trás dele um princípio interessante, que é o princípio do contentamento. O que é o princípio do contentamento? É você estar contente e satisfeito com o que você tem e com o que você é. Entendeu? Por exemplo, se você tem uma casa e a sua casa é uma casa simples e o outro tem uma casa que é uma big de uma casa, uma mansão, a tendência humana seria então olhar mais para a casa bonita, a mansão. É como se aquilo fosse mais importante. Mas entenda e pense comigo. O importante mesmo é a casa que você tem. É onde você mora. Entendeu? O outro pode ter uma casa mais chique e um banquete todos os dias. Você pode ter uma casa mais simples e pode ter uma comidinha mais simples e mais contadinha. O que conta e o que importa não é se o outro tem mais e você tem menos. O que importa é o seguinte, você está contente com o que você tem? Você tem paz no coração com base naquilo que você possui? Porque às vezes possuir muito não significa que a pessoa tenha paz. Às vezes ter mais dinheiro e ter uma vida aparentemente mais regalada, isso nem sempre significa que a pessoa é mais feliz. Ao contrário. Existem pessoas que têm muito, mas não são felizes. Não tem paz. Por quê? Porque tem ameaça de sequestro, tem ameaça de roubo, tem uma série de ameaças. Então, o mandamento aqui está dizendo o seguinte, seja feliz e contente com o que você tem e com o que você é. Esse é o princípio do 10º mandamento. E a partir daí, a palavra de Deus nos ensina que a gente não deve, não precisa cobiçar as coisas do outro.
O que seria cobiçar alguma coisa do próximo? Seria, então, desejar ter o que o outro tem. O que é diferente de você simplesmente admirar e achar bonito. É normal você admirar uma pessoa, admirar um carro, admirar uma moto, admirar uma casa. Você pode achar alguma coisa bonita, isso é normal. Não só achar bonito, como até fazer um certo elogio. Isso faz parte da vida. O que o mandamento proíbe é você desejar ter o que o outro tem, só porque o outro tem e você não tem. Entendeu? Aí já se configura cobiça. E esse tipo de cobiça, ou essa cobiça mencionada aqui, é pecado. Entendeu? É diferente de você achar alguma coisa bonita e falar, que bonito, parabéns, louvado seja Deus, que legal, que maravilha e tal. Isso é normal, é perfeitamente normal e razoável. Agora, cobiçar é desejar ter o que o outro tem. E não ficar feliz com a prosperidade do outro. Não se alegrar com a prosperidade do outro. Porque você queria estar no lugar dela. Aí passa a ser, então, a cobiça, que o mandamento proíbe. Entendeu? Eu quero dar a você um exemplo bíblico de cobiça. Porque você sabe que a cobiça, ela vem normalmente antes de um outro ato pecaminoso. Por exemplo, antes de um ladrão roubar alguma coisa, o que ele faz? Ele cobiça. Antes de uma pessoa praticar um adultério, o que ele faz? Ele cobiça. Então, a cobiça vem antes. Veja, quando Lúcifer começou a rebelião no céu, onde é que nasceu o pecado na vida de Lúcifer? No seu coração. O Isaías 14 fala assim, e tu dizias no teu coração. Então, o Lúcifer começou com uma cobiça, com um desejo. Ele queria ser Deus, ele queria tomar o lugar de Deus. Ele queria ter uma posição de destaque no lugar de Jesus. Então, ele cobiçou a posição de Jesus. Ele cobiçou e a cobiça o levou à destruição. Entendeu? Por isso que a cobiça sempre vem antes de um outro ato pecaminoso. E a Bíblia nos dá vários exemplos. Um deles é a história de Lúcifer, que por causa da cobiça acabou então sendo expulso do céu, porque a cobiça o levou a praticar e a fazer coisas horríveis contra Deus. Mas o outro episódio, a outra história da Bíblia que eu queria usar como ilustração é a história de Davi. Você sabe que Davi, ele passou por algumas etapas na vida que são muito semelhantes às etapas que nós passamos. Por exemplo, quando Davi era um menino, um adolescente, ele era uma pessoa dedicada, consagrada a Deus, e foi por causa disso que Deus o usou para derrotar o leão, para derrotar o gigante Golias. E então Davi foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Aí Davi cresceu, tornou-se rei e tornou-se uma pessoa muito importante. E a partir daí, ele acabou tirando os olhos dos princípios de Deus e acabou então supervalorizando o seu poder, a sua posição e ao mesmo tempo a condição que ele tinha nas mãos. E foi aí que entrou a cobiça, o adultério, o assassinato e a destruição dele. Foi quando Davi então estava na sacada do seu palácio e de repente ele olha para um lado e vê uma casa do vizinho e ele vê que a mulher do vizinho estava lá tomando banho. Então ele se concentra nessa cena e vê aquela mulher nua, com um corpo bonito, e ele como rei, cobiçando aquela mulher. A partir dessa olhada, a partir dessa cobiça, aquela cena nunca mais saiu da cabeça dele. Aquela cena nunca mais saiu de dentro dele. E ele ficava pensando nessa mulher o tempo todo, até que mandou chamá-la. E quando ela veio, ele como rei, tinha autoridade, ele falava, as pessoas obedeciam, e foi aí que ele passou a ter um caso com Batseba. O nome da mulher, Batseba. Ele passou a ter um caso com ela. E um dia essa mulher ficou grávida. E quando ela disse, rei, estou grávida. Então o rei Davi tentou de tudo para se livrar da gravidez e para se livrar desse problema. Foi quando ele chamou o marido dessa mulher que estava na guerra, chamado Urias, e tentou atribuir a ele a gravidez da esposa. Mas não deu certo. Deus colocou a mão e não permitiu, não deu certo. Finalmente, o que o rei fez? O rei então manda matar Urias. E aí a Batseba ficou viúva. Então ele diz, agora ela é minha, ela é viúva. Então Davi fez uma série de coisas, mas tudo começou com a cobiça.
A cobiça o levou ao adultério. O adultério o levou a engravidar uma mulher que não era sua esposa. E depois vem então a mentira. E depois vem a tentativa de esconder o pecado. E finalmente ele assassina, ele mata o marido da mulher. Você viu quanta sujeira? E tudo isso foi colocado embaixo do tapete. Ou seja, tudo começou com a cobiça. E desencadeou tudo isso. Foi terrível. Essa história é uma história terrível que a Bíblia registra. Agora, o detalhe é o seguinte: depois que passou tudo isso, depois de um tempo, Natã, o profeta, se encontrou com Davi. E usado por Deus, Natã repreendeu Davi e mostrou a ele o erro que ele havia cometido. Então aí Davi se arrepende. E quando Davi se arrepende, Davi cai de joelhos e faz uma oração. E a oração que Davi fez é uma das orações mais impressionantes que a Bíblia registra. É o Salmo 51. O Salmo 51 registra a oração de Davi. E eu quero ler para você alguns versos do Salmo 51. Verso 1 diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo as tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Olha o verso 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Olha o versículo 5, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Olha o verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Percebe que aqui está a oração do rei Davi, quando ele se arrepende por tudo que fez. E aqui entre nós, quando uma pessoa se arrepende, quando uma pessoa confessa e abandona, Deus perdoa, Deus reconcilia e Deus dá um novo coração. Davi se arrependeu, confessou, abandonou, Deus o perdoou, lhe deu um novo coração e Davi continuou sua caminhada. E finalmente, sabe como ele ficou conhecido? Ficou conhecido pelo seguinte termo: o homem segundo o coração de Deus. Não é impressionante isso? O homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque houve arrependimento, porque houve confissão, porque houve abandono, porque houve então uma mudança de vida. Então Deus o abençoou por isso. Entendeu? Ou seja, existe perdão para todas as pessoas. Basta querer, basta tomar uma decisão. Agora entenda que o pecado de Davi, essa sequência que eu mencionei, começou, desencadeou com a tal da cobiça. Então o 10º mandamento diz assim: não cobiçarás nada do próximo. Porque a cobiça é um veneninho que vai levando você a cometer outros erros e outros pecados. Lembre-se que quando a Bíblia fala não cobiçarás nem a casa, nem a mulher, nem o carro, nem os objetos do próximo, a Bíblia não está fazendo uma lista e dizendo, bom, só isso aqui é cobiça. Não, porque o mandamento não tem como propósito fazer uma lista do que você não pode cobiçar. Porque de repente alguém fala assim, bom, mas aqui não tem tal coisa, então essa tal coisa eu posso cobiçar, eu só não posso cobiçar o que está na lista aqui. Não, não é isso. O texto, o mandamento está trabalhando com o princípio. E o princípio é não cobiçarás. Tá certo? E aí eu volto um pouquinho com você para que você entenda que o princípio da palavra de Deus é que nós mantenhamos uma vida de contentamento. E como é que a gente vai manter essa vida de contentamento para não cobiçar? É simples, vamos ao texto. Vamos ao Salmo 24. E aqui está o ponto alto do programa de hoje. O Salmo 24, verso 1, diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Eu vou juntar esse texto com 1 Coríntios, capítulo 6. Olha que interessante. Vamos juntar Salmo 24 com 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos pegar aqui o capítulo 6, está bem aqui, versos 19 e 20. Diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Verso 20, porque fostes comprado por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Você percebeu? No verso 19, na última parte, fala assim, e que não sois de vós mesmos. Sabe o que esse texto está dizendo? Está dizendo que você não é de você. Ou seja, você não é dono do seu próprio corpo.
E você, quando vai para o Salmo 24, percebe que a palavra de Deus diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Resumindo, o princípio bíblico para você não cair no engodo da cobiça e na consequência daquilo que a cobiça traz, o segredo para você vencer tudo isso é você ter uma visão de mordomia cristã, uma visão de mordomo. Esse é um outro princípio bíblico que tem que estar alinhado, atrelado ao 10º mandamento. Porque a palavra de Deus diz: tudo que existe não é seu, pertence a Deus. Isso é extraordinário. Eu quero falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Bom, é assim, ó. Quer ver uma coisa? Essa Bíblia só existe por causa de Deus. Vou dar um exemplo. Não é só porque Deus inspirou os homens a escreverem, não. Eu estou falando do livro, do material. Por exemplo, isso aqui é o quê? Papel e tinta. De onde veio o papel? Da árvore. E Deus fez a árvore. De onde vem a tinta? Também. Veja, a matéria-prima para fazer isso aqui veio da terra. E foi Deus quem fez. Então, se não fosse Deus, não existiria esse livro. Quer ver? Esse terno que estou usando, esse paletó, essa calça, esse terno, isso aqui só existe por causa de Deus. E não por causa da empresa que fez e me vendeu. Não, isso aqui existe por causa de Deus. Porque o tecido também vem da onde? Ou do algodão, ou de um outro produto, mas todo ele saiu da terra. Foi Deus quem fez. O dinheiro, de onde veio o dinheiro? O dinheiro é de papel. De onde veio? Também da terra, da árvore. Ou seja, se você observar bem, tudo que existe, só existe por causa de Deus. Então, o Salmo 24 é claro quando diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que existe. Um carro, uma casa, um avião, uma moto, uma bicicleta, um computador, um sapato, um vestido, uma aliança, entendeu? Um óculos. Tudo que você tem, observe a matéria-prima. De onde veio? Não veio do ar, né? Não veio do ar. Veio da terra, ou de uma árvore, ou de outro objeto qualquer da terra. Tudo vem da terra. Foi Deus quem fez. Resumindo, o Salmo 24 e 1 Coríntios 6 estão nos dizendo o seguinte: você não é dono de nada. Nós não somos donos de nada. Tudo que nós temos e tudo que nós somos veio de Deus, foi feito por Ele e é dele. O que Deus faz com a gente é porque Deus nos ama muito, então Ele fala assim: ok, eu vou dar a você algumas coisas para você administrar. Não é seu, é para você administrar. Ou seja, é para você ser um mordomo, é para você cuidar disso aqui. Então Deus nos dá permissão para ter ou para administrar algumas coisas. Essa é a diferença. E a maior prova de que isso é verdade é assim: quando você nasceu, você não tinha nada, não é? Não tinha nada, absolutamente nada. Aí você vai passar a vida inteira trabalhando, lutando, estudando, não sei o quê. Quando você morrer, não vai levar nada. Eu pergunto, você é dono do quê? De nada. E se você não é dono de nada, por que está cobiçando as coisas dos outros? Claro, tem um que já entendeu isso, mas tem outro que ainda não entendeu. Então, para aquele que já entendeu, esteja feliz e contente com aquilo que Deus te deu. E o outro com aquilo que Deus deu a ele. E não agora ficar cobiçando as coisas do próximo, nem a mulher, nem o marido, nem o filho, nada do próximo. Entendeu ou não? Está claro isso, não está? Bom, vamos falar um pouco mais sobre isso? Vem cá. Vamos aqui, sentar aqui comigo no meu sofá e vamos então conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Vem cá, chega mais perto. Pode chegar mais perto. Isso, vem. Traz a sua cadeira, o seu sofá, arrasta tudo e vem para cá. Deus deseja curar o nosso coração. Deus deseja curar nossos pensamentos. Deus deseja fazer um milagre dentro de nós. Sabe por quê? Porque os mandamentos não são simples proibições. Os mandamentos são uma forma divina de nos preparar para o céu. Porque uma pessoa que está focada na cobiça, ela não está preparada para o céu. Então Deus está nos corrigindo, Deus está nos burilando, Deus está nos abençoando, quando Ele diz assim: não cobiçarás. Cada um dos 10 mandamentos é uma forma divina de nos preparar para o céu. E lembre-se,
Lembre-se, você veio sem nada e volta sem nada. E tudo que está aí vai ficar. E durante o milênio, conforme diz Apocalipse 20, tudo que tem vai ser queimado. Deus vai colocar fogo em tudo isso e depois vai fazer tudo novo outra vez. Então, se essas coisas materiais não são suas, são de Deus, por que então cobiçar as coisas do próximo? O problema está dentro do ser humano, está aqui ou está aqui no coração. Por isso, eu lhe convido a buscar a Deus. Eu lhe convido a orar mais, a ler mais a Bíblia e convido a você a entregar a vida a Jesus, nascer de novo. Deus quer dar a você um novo coração, como diz Ezequiel 36, de 25 a 27. Você precisa ser batizado, entendeu? Você precisa passar pelas águas, nascer outra vez, começar uma vida nova. Somente assim você vai ter um novo coração, sem cobiça, sem inveja, sem desejar as coisas do próximo. Porque só Deus pode mudar o coração de uma pessoa. Você quer nascer de novo? Você quer ter um novo coração? Você quer começar uma vida nova? Você quer ser transformado? Quer que Deus tire o teu coração de pedra, o teu coração duro, e quer que Deus te dê um novo coração? Muito bem, então eu vou orar por você e depois da oração você entra nesse site que aparece aqui, encontraumaigreja.com.br, vá a uma igreja adventista, diga que você é meu convidado especial, converse com o pastor, peça o batismo e o pastor vai preparar você para que você seja batizado e comece assim uma vida nova. Tenho certeza? Você vai viver uma vida de obediência aos mandamentos pela graça do nosso Deus. E quando Jesus voltar, ele vai dizer assim: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Que assim seja contigo, comigo e com a nossa família. Amém. Vamos orar? Oremos. Querido Pai, muito obrigado pelo tema de hoje. Muito obrigado por esse mandamento extraordinário. Ajuda-nos, Senhor, a estar mais em comunhão contigo. E venha, ó Pai, mudar nosso coração, mudar nossos pensamentos, transformar cada um de nós por dentro e por fora. Abençoe este homem, esta mulher, esta pessoa que está orando comigo e que a partir de hoje, essa decisão de nascer de novo seja uma realidade. A decisão de ser batizado, de começar uma vida nova, seja uma realidade na vida dele, na vida dela, na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.